passar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz, o Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. De nada Se vale, não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, vazio seria ao um falar, sino que insiste a tocar. o sino que insiste a Se tocar. dentro de mim não valesse o Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira que o Senhor Jesus nos concede e pela sua graça e misericórdia podemos ter esse tempo, um tempo especial para o louvarmos, para orarmos, para juntos buscarmos a sua palavra. Que Deus esteja assim nos abençoando e abençoando esse tempo que temos de comunhão na presença do nosso bom Deus. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Pontualmente às 7h35 minutinhos, estamos dando início ao nosso estudo bíblico semanal da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. É um prazer e uma alegria ter sempre aqui a sua companhia e juntos podermos tratar das coisas do Senhor. Juntos podermos pensar nas coisas do alto,
orarmos, agradecermos, enfim, termos esse tempo precioso de comunhão. Nós vamos começar então essa nossa programação, esse nosso estudo bíblico semanal, louvando ao Senhor. E eu escolhi para nós cantarmos uma canção, um cântico intitulado Vim para Adorar-te. Uma música muito gostosa de cantarmos e que lembra que o nosso propósito nesse instante é a adoração, é o louvor, é a gratidão, a glorificação ao nosso Deus. Vamos juntos louvar ao Senhor? Vamos juntos cantar esta bela canção em louvor ao nosso Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Verdadeiramente, este deve ser o propósito do nosso coração: a adoração, o serviço ao nosso Deus. O louvor, o culto é parte da adoração, do serviço ao Deus que é santo.
Oremos nesse momento, clamando pela sua orientação, pela sua direção para esse santo momento que temos na presença dele. Oremos. Eterno e poderoso Deus, como acabamos de cantar, te louvando, ó Pai, tu és, ó Pai, o Deus totalmente amável, totalmente digno, o Deus maravilhoso, o Deus, ó Pai, que nos céus, dos céus governa todas as coisas, mas se assenta, ó Pai, conosco, com o pobre e contrito de espírito, ó Pai. Te louvamos por esta graça, te louvamos, ó Pai, por privilégio ímpar, sem igual que temos na tua presença. E por isso, ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nesse instante, ó Pai, que estamos na tua presença, clamamos, ó Pai, primeiramente para que o Senhor esteja a visitar cada irmão, cada irmã, ó Pai, que está acompanhando esta mensagem. Esteja a visitar, ó Pai, cada família. E assim, ó Pai, que o nosso coração encontre júbilo, ó Pai, na tua presença. Alegria santa, ó Pai, no louvor e na adoração a ti. Te louvamos e te adoramos por tudo isso, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que dirija esse momento, que as palavras dos meus lábios, que os pensamentos de cada irmão e irmã que está acompanhando, ó Pai, possam levar todos nós, ó Pai, a te glorificar, a te bendizer, a render-te graças e a dizer que o teu nome é um nome santo, ó Pai. Te louvamos por tudo isso. Dá-nos, ó Pai, o alimento vindo do alto, ó Pai, nesse momento, o alimento espiritual para as nossas almas. Dá-nos, ó Pai, a direção, a sabedoria da tua palavra, da tua santa Bíblia, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus também cantando o hino. E o hino que nós vamos cantar é o hino de número 42, no Inário Novo Cântico, hino O Grande Amor de Deus. Louvemos ao Senhor com este hino. Demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. De amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultar
A Deus demos glória, porque Ele nos deu graciosamente seu Filho bendito como nosso Salvador. Louvado seja o nosso bom Deus, por tamanha graça, por tamanha misericórdia conosco. Vamos passar ao nosso estudo bíblico desta noite, há algumas semanas, mais precisamente alguns meses. Temos meditado dentro daquilo que podemos chamar de doutrinas cristãs, estudando e praticando as doutrinas cristãs. Hoje, o nosso tema, ou a doutrina sobre a qual nós vamos mais pormenorizadamente meditar, é a respeito da natureza humana, a antropologia bíblica. Aquilo que a Bíblia diz sobre o homem, embora nós já começamos a falar aquilo que a Bíblia diz sobre o homem quando falamos sobre a Imago Dei, a imagem de Deus presente na humanidade, mas hoje vamos falar especialmente sobre a composição da natureza humana. Vamos falar especialmente sobre aquilo o qual a natureza humana ela é composta. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Abra a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12. Eu vou ler o verso 1 e o verso 7. Eclesiastes capítulo 12. Apenas o versículo 1 e o versículo 7 você pode acompanhar na sua Bíblia. Ou se por algum motivo você não estiver com a Bíblia, você pode acompanhar no visor. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 1 e 7, melhor dizendo, né? Diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O texto bíblico que acabamos de ler nos fala sobre a natureza humana, primeiramente no aspecto da sua finitude. Todo ser humano nasce, a grande maioria cresce, muitos tantos se desenvolvem, mas todos chegarão ao seu fim com a morte. A natureza humana ela não é eterna. O texto bíblico que lemos é um convite que Salomão está fazendo, dizendo: buscai o Senhor nos teus anos melhores, antes que cheguem os anos nos quais dirás: não tenho prazer. E esses anos são antecedidos, ou melhor, precedidos, pelo momento derradeiro, quando o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. O texto bíblico nos lembra que nós, seres humanos, temos uma dupla natureza. Uma natureza física e uma natureza não física. Podemos dizer que o ser humano ele é composto por dois elementos diferentes, mas elementos que estão diretamente relacionados e não tem como separá-los. A nossa natureza física, corpo, a nossa natureza não física, alma ou espírito. Exatamente, alma e espírito não são duas coisas diferentes, são sinônimos. Pela interpretação da Bíblia, podemos chegar à conclusão que alma e espírito são a mesma coisa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a natureza humana, portanto, nós somos compostos pela nossa parte física, aquilo que vê, e a parte não física, aquilo que não se vê. Nós podemos encontrar esta menção no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Há pouco nós lemos Eclesiastes 12. Diz que o corpo, o pó, volta à terra como era.
quer dizer, ele veio do pó da terra. A gente vai ler isso em Gênesis. E o espírito volta à sua origem, à presença de Deus. Gênesis 2:7 a gente pode entender como o texto que é a base para a gente compreender Eclesiastes 12. Abra então a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Se você estiver com a sua Bíblia, pode acompanhar nela, ou pode também acompanhar no visor. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, natureza física, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, natureza espiritual. O pó da terra, a natureza física, o fôlego da vida, a natureza espiritual, e o homem por completo, físico e não físico, corpo e alma, ele é chamado então de alma vivente. O ser humano ele é composto por dois elementos diferentes, mas não tem como desassociar, não tem como separá-los, não tem como falar apenas do corpo ou apenas da alma, porque eles são totalmente ligados. E é interessante nesse ponto a gente também combater aquela ideia dualista da filosofia positivista ou até mesmo a concepção platônica de que a matéria, o corpo é a prisão da alma, então a matéria é má, o corpo é bom. Não, o ser humano por completo é mal por completo. O ser humano precisa ser restaurado por completo por Deus. Não existe aquela ideia de que o corpo é a prisão da alma e até uma ideia espírita e que infelizmente alguns evangélicos parece que não compreendem ou compreendem e mantêm essa visão de que o importante é a nossa alma, o nosso corpo pouco importa, é alma e corpo que precisam ser restaurados por Deus. O espírito, como lemos há pouco lá no livro de Eclesiastes, ele volta a Deus. E o corpo descansa na sepultura até o dia que ele será ressurreto e teremos um corpo glorificado na eternidade com o Senhor. É claro que a doutrina sobre a ressurreição dos mortos será um outro tema, a gente vai falar disso em outro momento, mais para frente, né? Mas a gente vê que da mesma forma que nós temos uma realidade dupla no presente momento, física e não física, na eternidade, até o grande retorno de Cristo, teremos apenas a realidade espiritual. Mas após o retorno de Cristo, quando os mortos ressuscitarão, teremos então um corpo glorificado. Pastor, como será esse corpo? Não será como esse, porque esse não é glorificado. A palavra de Deus compara dizendo que a semente é lançada à terra, mas não é a semente que nasce, é a planta. Similarmente, podemos comparar que o corpo glorificado não é similar a esse corpo, mas algumas características similares é possível que exista. Mas qualquer conjectura é apenas conjectura, porque a palavra de Deus não responde a todas essas dúvidas e a gente tem que ter aquela consciência, né, de Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a nós, nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. A Bíblia não é um livro de curiosidades. Então não adianta eu buscar todas e quaisquer perguntas, imaginando que eu vou encontrar todas as respostas possíveis. E aí a gente pode dizer que surgem as heresias, quando o ser humano tenta fazer a Bíblia dizer o que ela não disse. Quando ele busca respostas para aquilo que a Bíblia se cala, aquilo que Deus não quer que saibamos nesse momento. Mas a gente tem que combater esse dualismo. A matéria não é má, o espírito não é bom, o homem é mau por completo. E precisa por completo ser restaurado, resgatado por Deus. O pecado afetou não apenas a natureza espiritual, mas a natureza física. O pecado afetou a natureza espiritual no sentido que já nascemos mortos dos nossos delitos e pecados. Herdamos a semente do pecado.
Mas o pecado também afetou a nossa natureza física, no sentido que agora somos alcançados pelo aguilhão da morte. A morte é a consequência física do pecado. A consequência física do pecado. Podemos dizer que esse dualismo não é bíblico. Esse dualismo ele surge na filosofia grega, do pensamento platônico, depois acaba tomando um pouco forma no pensamento aqueles que são chamados dos discípulos de Agostinho de Hipona, que também seguem essa mesma linha desse dualismo, desse maniqueísmo, como é chamado a posteriori. Mas fato é que a Bíblia não fala que o espírito é bom. A Bíblia não fala que a carne, apenas a carne ou a matéria é má. A Bíblia fala sim que o espírito está pronto, que a natureza física, o nosso pecado, que nos leva à prática daquilo que desagrada a Deus. Mas não existe essa concepção de prisão da alma. E alguns que tomam essa ideia da prisão da alma acabam caminhando até para a ideia da reencarnação, as múltiplas encarnações, a constante e contínuo aperfeiçoamento espiritual para alcançar aquilo que alguns vão chamar de nirvana ou outros elementos similares. Isso não é da Bíblia, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Esse dualismo não é bíblico. É claro que existe uma divergência, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existe uma divergência sobre a composição do ser humano dentro do próprio ambiente evangélico. Por exemplo, existem duas opiniões principais, e a gente pode destacar aqui, sobre o número de elementos que formam a natureza humana. Alguns dizem que somos tricotomistas, a tricotomia, e outros falam que somos dicotomistas, aquilo que é chamado de dicotomia. Bem rapidamente, quero apresentar essas duas linhas e depois mostrar o que compreendemos sobre isso. A dicotomia acredita que a natureza humana é formada por 3 elementos: corpo, alma e espírito. Corpo como matéria física, alma como a inteligência, ou aquilo que contemporaneamente é chamado de psique, e espírito como a natureza espiritual. Nós, por outro lado, acreditamos que a natureza humana é formada por 2 elementos: corpo, natureza física, e alma, natureza não física. E surge uma pergunta: por que somos dicotomistas? Vou voltar aqui no slide. Acreditamos que a natureza humana é formada por 2 elementos. Por que acreditamos nisso? Então, uma pergunta: por que a teologia reformada, por que somos dicotomistas? Primeiramente, somos dicotomistas porque compreendemos que alma e espírito na palavra de Deus são tratados como palavras sinônimas, similares. Você vai encontrar a palavra alma e espírito igualmente relacionado a ações como salvação, salvou a sua alma, salvou o seu espírito, a morte, o espírito desceu à morte, a alma desceu à morte, adoração e louvor, adorarei ao Senhor de todo o meu espírito, adorarei o Senhor de toda a minha alma, louvarei ao Senhor com todo o espírito, louvarei ao Senhor com toda a força da alma, dor, a tristeza da alma, tristeza do espírito, a dor que surge do fundo da alma ou do fundo do espírito. Veja, essas ações são atribuídas igualmente a ambos os elementos. Então, não há lógica em compreendermos um como a psique, a inteligência, e o outro como a natureza espiritual, a relação com Deus. Ambos são, na palavra de Deus, sinônimos. Mas, pastor,
Se eles são sinônimos, por que existem ambos? A ideia da existência de ambos os termos é justamente uma ideia de redundância, de ênfase. E é interessante, se você olhar toda a Bíblia, em apenas 2 textos bíblicos, lá em Hebreus 4:12, em 1 Tessalonicenses 5:23, apenas nesses 2 textos bíblicos, a palavra alma e espírito aparecem juntas. Sempre aparece uma ou outra, quer dizer, uma substitui a outra. Mas, pastor, se essas 2 palavras aparecem juntas, então cai por terra a ideia que são sinônimas? Não. A gente tem que olhar aquilo que o texto está dizendo. Hebreus 4:12, por exemplo, fala sobre o poder penetrante da palavra de Deus, a ponto de separar juntas e medulas, pensamentos e intenções, alma e espírito. Hoje a medicina ela é muito avançada, não temos dúvida disso. A medicina ela tem um alcance espetacular. É possível separar junta e medula. Mas lembre que quem escreveu não vivia no século 21. Quem escreveu, o autor da carta aos Hebreus, ele vivia no século 1, onde era impossível separar junta e medula. Como até hoje nós não conseguimos separar pensamentos e intenções. O que é o pensamento e o que é a intenção? É meio complicado a gente pensar em separar o pensamento da intenção. Normalmente a gente trata com uma coisa só. A intenção é o próprio pensamento e o pensamento é a própria intenção. E por isso, então, nesse caráter redundante, o autor da carta está falando, se for possível separar junta e medula, a palavra de Deus separa. Se for possível separar pensamento e intenção, a palavra de Deus ela é penetrante a esse ponto. Se fosse possível separar corpo e alma, a palavra de Deus seria penetrante a esse ponto. Veja, então, que não é um texto doutrinário, é um texto de caráter até mesmo epistolar, né? É uma carta, é uma recomendação, é a ideia de um ato para enfatizar uma oração que está sendo desenvolvida naquele texto. Da mesma maneira, 1 Tessalonicenses 5:23, até eu coloquei esse texto aqui, vamos abri-lo? Está aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, pastor, espírito, alma e corpo, então é tricotomista. Esse é um outro exemplo de uma oração. A redundância proposital. Santifiquem tudo, seja no espírito ou seja na alma. Que assim sejamos plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. É redundância, é a ideia da ênfase proposital que o autor bíblico está querendo colocar aqui. Então essas são algumas razões pela qual nós somos dicotomistas. Cremos sim que o corpo e alma, ou corpo e espírito, assim somos formados. Assim, esta é a natureza humana. E para nós concluirmos e aplicarmos o nosso estudo bíblico desta noite, eu quero concluir voltando aqui para esse slide. O ser humano por completo é mau e precisa por completo ser restaurado por Deus. Jesus não morreu pela nossa alma. Jesus morreu por mim e por você. Natureza física e natureza não física. A salvação não é apenas a salvação da alma, é a salvação do homem, do ser humano completo. Deus não criou apenas o corpo, Deus não criou apenas a alma. Deus nos criou por completo. E por completo, portanto, somos pecadores. Mas por completo somos salvos. E na eternidade, para a glória de Deus, seremos também seres humanos completos.
Ao meditarmos sobre a natureza humana nesta noite, nós vimos dois aspectos principais. Primeiro, a divisão da natureza humana. A natureza dicotomista, como chamamos, a natureza física e não física, o corpo e a alma ou o espírito. Mas também vimos a realidade da finitude da natureza humana e a necessidade, diante dessa finitude, da restauração que apenas é encontrada em Deus. O homem, o ser humano, ele é mortal, mas a sua natureza, ela vai viver para sempre. Seja no céu, na presença do Senhor, ou nas tormentas eternas da ausência do Senhor. Jesus Cristo veio para nos salvar por completo, para nos dar uma vida eterna e nos livrar da morte que será o sofrimento eterno. Essa é a nossa natureza. Assim fomos criados, e que com o nosso corpo e a nossa alma, ou o nosso corpo e o nosso espírito, possamos glorificar a Deus. Duas aplicações bem simples para encerrarmos o nosso estudo. Espiritualmente, com o nosso espírito, com a nossa alma, como glorificar a Deus? Glorificar a Deus com a disposição em obedecê-lo. Glorificar a Deus com a disposição em lutar contra o nosso pecado. Glorificar a Deus sendo servos e discípulos do Senhor. Qual a nossa natureza física? Como glorificar a Deus? Lembre-se que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lembre que fomos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que os meus braços, as minhas pernas, que os meus olhos, ouvidos, lábios possam servir para glorificar a Deus. Possam receber aquilo que glorifica ao Senhor. Possam me levar a servi-lo e glorificá-lo. Na verdade, não há como glorificar a Deus com a nossa natureza física ou glorificar a Deus apenas com a nossa natureza não física. É o homem por completo que glorifica a Deus. Seja com a disposição às ações. Elas estão relacionadas, como a gente falou lá no comecinho do nosso estudo. Elas estão diretamente relacionadas. E que nós possamos, desta forma, servir e glorificar ao nosso Deus. Servir e render graças ao nosso Deus. Servir e agradecer ao nosso bom Salvador. Que Deus assim te abençoe com esse estudo bíblico e que a palavra de Deus edifique, fortaleça e traga crescimento espiritual para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar nesse instante, encerrando esse nosso momento de estudo bíblico. Quero orar por você, orar pela sua casa, pela sua família. Coloque diante de Deus nesse momento os seus pedidos de oração. Se quiser verbalizá-los diante de Deus nesse momento, é um momento para isso. Coloque diante de Deus o seu clamor, aquilo que te preocupa, aquilo que te perturba, aquilo que traz ansiedade e aflição à sua alma. Ore a Deus. Ore ao Senhor. Vamos juntos orar nesse instante. Eterno e poderoso Deus, damos-te graças, ó Pai, porque ao final desse dia, no meio dessa semana, ó Pai, nós podemos te louvar, te glorificar. Podemos, ó Pai, render graças a Ti, porque Tu és o Deus maravilhoso, glorioso, Deus, ó Pai, que tem abençoado-nos de forma espetacular. Deus, ó Pai, que tem assistido-nos em todas as nossas tribulações, lutas e necessidades. Por isso, ó Pai, nós Te glorificamos e rendemos-Te graças. Nesse instante, ó Pai, de uma forma especial, quero orar, ó Pai, colocando diante do Teu altar de graça a vida de cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, que está acompanhando essa mensagem. Cada um desses lares sejam, ó Pai, primeiramente agraciados pela Tua paz, pelo Teu amor. Edificados, ó Pai, pelo agir do Teu Espírito Santo. Nutridos de esperança, ó Pai, e de fé, pela firmeza da Tua palavra no coração de cada um desses irmãos. Ó Pai, tempos difíceis que temos vivido, mas fortalecidos em Ti estamos.
e fortalecidos na força do teu poder, caminhamos, ó Pai, debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Abençoe, ó Pai, cada irmão, cada irmã. Abençoe, ó Pai, os pedidos que cada irmão, cada irmã tem nesse momento no seu coração. Ó Pai, visita com graça e misericórdia cada uma dessas vidas. Teu Espírito Santo, ó Pai, traga aquilo que precisa. Cura física, libertação emocional, transformação, conversão. Que o teu poder, ó Pai, possa se fazer presente na vida de cada uma dessas pessoas. E assim, ó Pai, nos guarda no restante dessa noite. Leva-nos, ó Pai, a vivermos dia a dia para a tua honra e para a tua glória, te glorificando como um ser humano completo, corpo e alma. Possamos te render graças, glorificar-te e servir-te. Porque tu, ó Pai, és o Deus que nos criou. Tu és o Deus, ó Pai, que nos formou. E a esperança que há em nosso coração é de que um dia, quando cessarmos a nossa vida nessa terra, ó Pai, viveremos para sempre com o Senhor. Graças te damos por isso, ó Pai. Louvado seja o teu nome, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, deixo-lhe um convite. Todos os domingos temos nos reunido às 18h30 em nossa igreja, com a José Rodrigues Machado, número 1431, e você é o meu convidado especial, com toda a segurança, com toda o cuidado, seguindo os protocolos necessários. Temos ali nos reunido para glorificar a Deus, servi-lo, para adorá-lo, e com outros irmãos temos feito isso e tem sido maravilhoso. Você é o meu convidado especial para estar conosco nesse domingo. Se por algum motivo justo você não puder estar, acompanhe pelo Facebook, certamente Deus também falará ao teu coração. Eu vou colocar agora uma canção, e o meu desejo é que esse louvor, essa canção, possa abençoar o seu finalzinho de noite, e eu desejo que Deus assim esteja com você, com a sua casa, nesse fim de noite e no restante dessa semana. Deus te abençoe, um abraço muito carinhoso, e que a bênção de Deus esteja sempre sobre a sua vida. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os pecados de hoje, eu sei, te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal e em sossego alcanço gozo natural.
nos confortar. Ao culpado estende tua mão, Senhor. Manda o triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, atende minha petição e segura